maior desafio é acreditar que você pode vencer o câncer. O maior desafio é acreditar que você não vai morrer. E claro que aí não tem como fugir, né? Se eu coloco a minha expectativa toda na medicina, eu conheci muitas pessoas que nem a medicina conseguia explicar o caso e conseguia ajudar. Claro que no meu caso a medicina ajudou muito e foi a maior parte do processo. Não tiro a mão de Deus, mas eu coloco a mão de Deus junto com a medicina. Só que para mim toda a minha esperança estava fincada em Deus mesmo. Eu lembro que quando eu fiquei muito desesperado, eu comecei a me colocar em oração e rezar e pedir a Deus, mas será que eu vou morrer como seminarista? Larguei minha casa, eu namorava, eu tinha o sonho de ser médico também. E aí larguei tudo para morrer como seminarista? Tipo, nadei e morri na praia? Que coisa é essa, né? Não pode ser. E eu lembro que eu rezava e um dia Deus me deu um salmo, Salmo 118, versículo 17 e 18, e esse versículo dizia: não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor me provou severamente, mas me livrou da morte. Quando eu li esse salmo, eu tomei esse salmo como verdade para mim, não fiquei duvidando. Será que é de Deus, será que não é? Se não for de Deus, e daí? Pelo menos eu vou ter alguma coisa em me segurar. Eu vou acreditar nisso, eu vou pôr a minha fé nisso. Eu fazia questão de levar as imagens dos meus santos, claro, São Rafael Arcanjo, São Miguel Arcanjo. Eu levei várias vezes, levei também a capela do Pai das Misericórdias, colocava na janela lá do meu quarto e eu ficava lembrando e rezando e pedindo a Deus, que pudesse devolver a minha vida, que eu não queria mais viver aquela vida deitado na cama, Claro, não foi essa vida que eu pensei para mim, mas eu nunca reclamei do tratamento do câncer, pelo contrário, eu aceitei e eu acreditava que aquilo era algo que eu precisava viver em Deus e eu vi o amadurecimento que eu vivi com aquilo. E eu fui pedindo também, eu rezei muito também com as relíquias de santos, principalmente Santa Terezinha. Eu vivi uma experiência fantástica com a visita de Santa Terezinha no hospital, até mesmo por conta da pequena via, que é esse chamado à confiança em Deus, esse abandono à providência de Deus, a confiança do filho que se lança nos braços do Pai. E aí eu rezava muitas vezes com a capela do Pai das Misericórdias, me abandonando mesmo, me entregando, Só aqui, eis aqui o teu filho, e eu me entrego e deixo aos teus cuidados. Então, eu busquei continuar fazendo as práticas de oração da Canção Nova, estudo bíblico eu fazia diariamente. Quando eu não conseguia, eu pedia para alguém que estava comigo, lê para mim aí, vai anotando, porque teve algumas quimioterapias que eu fiz que eu fiquei meio cego, eu não enxergava, tinha visão muito turva mesmo, era um efeito da quimioterapia. E aí eu pedia para essas pessoas lerem para mim a palavra e depois eu ia dizendo o que eu sentia e elas iam anotando. Mas eu procurei fazer um diário todo dia, escrevendo aquilo que eu sentia, as minhas experiências com Deus. Fui anotando. Também busquei rezar o Santo Terço, a liturgia das horas, que é própria do seminário, dos padres. Depois também a Santa Missa, todo dia. Foi poucos os dias que eu fiquei sem a Santa Missa. Eu precisei uma vez de um transplante de sangue, não achava o tipo do meu sangue. E eu fiquei uns 3 ou 4 dias lá esperando e essa bolsa de sangue não vinha. Aí um dia a gente falou meio brincando assim, falei pro Padre Roger, falei, vamos colocar aí na missa aí hoje, você me dá o cálice de sangue, eu vou beber esse cálice e a gente vai fazer um transplante durante a missa. E aí a gente vai rezar com isso. Aí o padre topou, aí a gente foi, rezou. Fui lá, peguei aquele cálice, mas com gosto mesmo, tomei tudo. E aí a gente foi orando em línguas e pedindo a Deus essa transfusão, que Jesus colocasse o sangue dele nas minhas veias, que eu precisava, do ferro ali, do sangue, dos componentes do sangue, para que eu pudesse melhorar daquele tratamento. E eu lembro que no outro dia de manhã cedo, a mulher que cuidava lá das bolsas de sangue chegou para mim e disse, olha, hoje eu consegui a bolsa de sangue que você precisava. À tarde eu vou trazer ela, a gente faz a transfusão, você espera um dia e aí depois você recebe a alta e vai para casa, ficar em repouso em casa. E aí ela saiu, falei, graças a Deus, padre, vamos rezar, vamos agradecer porque... Cachorrinho. Vamos agradecer porque o sangue veio,
E aí, logo depois, passou uns 15 minutos que a gente estava rezando, agradecendo a Deus pelo sangue e pela providência, pelos doadores de sangue. E aí, a minha médica chegou e falou assim, olha, olhei seus exames e já está tudo bom, você pode receber alta nessa tarde. Eu falei, ah, doutora, como assim? A gente não está entendendo, porque a mulher acabou de passar aqui para dizer do sangue, né? Que recebeu a bolsa de sangue. Falou, ó, não sei o que aconteceu não, mas subiu as suas taxas aí de ferro, subiu, sua anemia está bem melhor já, não está no ideal, assim, do máximo de uma pessoa normal, mas você já está com uma quantidade boa para você receber a alta. E aí eu e o padre começamos a dar risada, porque a gente tinha rezado com aquilo, Deus tinha dado essa graça. Foi uma coisa, entre aspas, simples, mas foi muito também significativa para mim. Muitas pessoas me acompanharam, igual eu disse antes, principalmente os padres. É claro que toda a comunidade foi mandando mensagens para mim, toda a comunidade Canção Nova. A igreja, de modo geral, recebi muita mensagem de muitas pessoas, muitas senhorinhas, grupos de oração, até mesmo irmãos evangélicos mandaram mensagem para mim. E tudo ali eu ia lendo e agradecendo a Deus. Mas quem me acompanhou mesmo de perto foi o Padre Bruno, sempre com a amizade que eu tive com ele. Né? E depois também o Padre Roger ficou um bom tempo comigo, o Padre Edson e os irmãos lá de casa do seminário, né? Então eu tenho uma gratidão muito grande a esses, claro também, né? As amizades que eu fui fazendo a partir da doença. Minha família, minha mãe e meu pai, claro, tinham muito desejo de estar comigo, mas eles moram em Cuiabá, né? Então não tinha como. Minha mãe veio e ficou 4 dias comigo, meu pai ficou também mais 4 dias e meu irmão não conseguiu vir, mas eles sempre mandavam mensagem, ligavam para mim. E acho que, na verdade, eu nem queria que eles me vissem sofrendo, né? Principalmente meu pai, minha mãe, meu irmão. Não queria mesmo que eles me vissem sofrendo. Sempre tentei transmitir a ideia de que estava tudo bem para eles, mesmo que não tivesse tão bem assim. Acho que essa pergunta, quem sou eu, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. A gente sempre tem que descobrir, cada dia a gente vai descobrindo um pouco mais de quem se é, mas o câncer, ele não mudou nada, não, digamos assim, transformou, o Rafael era no câncer e depois do câncer o Rafael se tornou outra pessoa, nossa, que maravilha. Não, pelo contrário, parecia que a minha vida, eu fui me escondendo, fui colocando pedras e muitas coisas foram sufocando o Rafael. E eu fui também criando uma imagem para agradar as pessoas, né, buscando corresponder a muitas realidades. Enfim, mas o câncer me devolveu aquilo que eu sou mesmo de verdade. Acho que o câncer me fez mais livre. Hoje eu me sinto assim, mais livre, mais Rafael. O que eu diria, na verdade, é uma coisa que eu sempre pensei. Eu nunca quis carregar 2 cruzes, eu sempre escolhi carregar só uma cruz. Eu escolhi carregar a cruz do câncer, eu não escolhi carregar a cruz de depressão nem nada disso. Claro que eu sei que existem casos de depressão por conta da própria biologia, dos componentes químicos, mas tem gente que por traumas mesmo, até mesmo pela notícia do câncer, foi criando um pessimismo dentro de si, uma tristeza. Não, eu não vou conseguir, eu vou morrer. E isso e aquilo, e às vezes nem é algo tão complicado, às vezes só uma cirurgia já resolve, né, no processo do câncer. Então, o conselho que eu dou, claro, não é fácil, né? Mas busca a Deus, coloca na presença de Deus, reza, pede a Ele uma palavra para te orientar, algo nesse sentido, né? Toma uma palavra e seja otimista, acredita que você pode também ser transformado através do câncer. O câncer não é um choque, Deus não me ama, ou isso ou aquilo. Pelo contrário, Deus, Ele me ama tanto e confia tanto em mim que Ele me deixou viver isso, porque sabia que eu era capaz de superar junto com Ele. Eu recebi muitas visitas de quem gostava de mim, as pessoas da comunidade. Recebi muitas visitas mesmo, as pessoas iam lá e às vezes elas não sabiam o que fazer, me visitavam, não sabiam. Ai meu Deus, né? Será que eu choro? Será que eu abraço? O que eu faço agora com o Rafael? Será que ele vai morrer? Ele não vai morrer? Meu Deus, aquela loucura.
Mas eu acho que quando a gente cuida de uma pessoa ou vai visitar uma pessoa com câncer, o mais interessante, o mais legal é levar alegria para essa pessoa. Não chegar lá no hospital e tentar falar, como você tá vivendo isso, aquilo, diz para mim, você tá sofrendo. Não, tenta dizer da sua vida, tava lá em casa, vivi isso, vivi aquilo, traz uma novidade para essa pessoa, porque ela já tá ali a todo tempo falando do câncer, todo tempo pensando do câncer, a cabeça dela só pensa em câncer, só pensa em morrer. E aí você chega lá com mais isso e fica cansativo às vezes para o doente. Né? Se o doente tiver vontade de dizer sobre o câncer, ele vai dizer com naturalidade. Às vezes eu me sentia tão sufocado e queria partilhar com alguém diferente, quando a pessoa abria a porta do hospital ali, do quarto, eu já ia vomitando na pessoa, desabafando, falando, eu estou vivendo isso, aquilo, Mas muitas vezes eu não queria ficar recebendo pergunta, você está bem? Sei lá se eu tô bem, se eu não tô bem, sei lá, tô aí, tô vivendo, né? Então é bom trazer novidades para as pessoas que estão vivendo o câncer e não ficar, sei lá, esmagando, pressionando, perguntando. Deixa que a coisa aconteça com naturalidade. Acho que essa é uma boa dica. Da cruz, o